Olá, queridos amigos. Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A noite era uma quinta-feira. O Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo. Era véspera de Páscoa, uma festa muito renomada entre os judeus. Uma festa que eles relembravam o tempo em que o povo de Israel foi livre da escravidão do Egito. Relembravam aquela passagem em que o anjo da morte passa e os israelitas são livres porque tinham nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro, passado nos umbrais da porta. Tinha uma marca, tinha um selo. O Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos. E os seus discípulos estão muito perplexos, porque o Senhor Jesus fala com eles que ele seria entregue na mão dos principais sacerdotes. Aqueles homens que diziam ser homens de Deus. Bom, tudo está preparado para a ceia. O cordeiro da ceia está assado. As ervas amargas já estão prontas. Também está pronto os pães sem fermento. E também o vinho já está no jeito, só esperando o momento da ceia. Era costume da época lavar os pés antes de assentarem-se à mesa. Os discípulos do Senhor Jesus não haviam feito isso. Não que eles não pudessem fazer, mas porque eles eram muito orgulhosos e esse ofício era um ofício particular de um escravo muito humilde. Aliás, os discípulos do Senhor Jesus, além de não lavarem os pés uns dos outros, eles já estavam assentados à mesa e discutindo sobre qual deles era o maior, qual tinha mais primazia. O Senhor Jesus, ao ouvir aquele discurso deles, o Senhor Jesus discorda de tudo aquilo. O Senhor Jesus retira as suas vestes e cinge os seus lombos com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos com aquela bacia e aquela toalha que estava ali próximo à mesa. O Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, certamente de Mateus, Tomé e até de Judas Iscariotes, aquele traidor que o traiu. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Senhor, não lave os meus pés. No dizer dele é que o Senhor Jesus não poderia passar por tamanha humilhação lavando os pés dele. O Senhor Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus declara a ele: olha, não precisa de banho. Vocês já estão limpos. Só há um aí que não está limpo. Mas no demais, vocês estão todos limpos. Então Jesus lava os pés dos seus discípulos. E no que nós acabamos de ler aqui, nós percebemos que o Senhor Jesus traz uma lição aos discípulos naquela noite. Porque além deles não terem lavado os pés uns dos outros, assentam-se à mesa, eles estavam sendo presunçosos, orgulhosos, altivos, sobre quem seria o maior entre eles. E o mestre deles, estando ali, lhes mostra que o maior é aquele que se torna menor. O maior é aquele que se faz de servo e serve os outros, nos trazendo uma lição de humildade, de esvaziar-se de si mesmo, de esvaziar-se do próprio orgulho. Jesus ensinou muito quando ele veio aqui ao mundo e continua nos ensinando. E uma das coisas, ou melhor, a única coisa que Jesus ensina e diz assim: olha,
aprendei de mim, ou seja, aprenda o que eu estou ensinando, é sobre humildade e mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a humildade, ela é essencial na vida, e há um detalhe. O ser humano que é altivo, que é soberbo, que tem ausência de humildade, ele é resistido pelo Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, essas beatitudes, essas bem-aventuranças que Jesus ensina no Sermão do Monte, a humildade é uma das principais virtudes que o crente tem que ter. Aqui os discípulos do Senhor Jesus, entre aspas, levam uma surra de luva. Eles aprendem o conceito da humildade, que é esvaziar-se de si mesmo. Nesta vida, nós precisamos ter humildade. E se nós desejamos na próxima vida, ou melhor, na vida eterna, estarmos com Cristo, nós precisamos aprender a ser mansos e humildes de coração, a agregar a palavra de Cristo no nosso coração e guardar esta palavra. Mas afinal, para isso é necessário termos humildade.